Aquele quarto frio e silencioso da UTI não parecia combinar com a imagem vibrante e calorosa que o Brasil conhecia de Fausto Silva. Para o público, ele era o apresentador incansável, dono de bordões inesquecíveis, sempre com uma piada na ponta da língua e uma energia que atravessava a tela. Mas ali, preso aos fios, cercado por máquinas que marcavam o compasso da vida, Faustão estava sozinho com seus pensamentos e com seus medos. Os dias pareciam se arrastar. Às vezes, a única coisa que quebrava o silêncio era o leve bip do monitor cardíaco ou o som abafado de passos no corredor. Sem as luzes do estúdio, sem plateia, sem direção, ele enfrentava o mais temido dos palcos, o da vulnerabilidade. E se for agora? Pensava. Aquela pergunta que evitou durante anos com trabalho e humor, agora batia à porta com força. Pela primeira vez em décadas, não havia roteiro, não havia improviso que resolvesse. Era apenas ele, seu corpo debilitado e uma angústia que vinha crescendo em silêncio. A sensação de que faltava algo. Durante anos, Faustão evitou se aprofundar em questões espirituais. Não por desprezo, mas por achar que não havia tempo. Depois eu vejo isso, costumava dizer. O problema é que o depois chegou mais rápido do que imaginava. No fundo, a ideia de Deus nunca lhe foi estranha, mas tampouco próxima. Sempre acreditou em fazer o bem, em respeitar o próximo, em viver com ética. Mas agora a pergunta era outra. Isso basta? Certa manhã, enquanto olhava o teto branco e tentava encontrar forças para não chorar, sentiu algo diferente. Não foi uma luz nem uma voz. Nada místico. Foi uma sensação sutil, como se estivesse sendo observado com compaixão. Era como se, por um momento, não estivesse mais sozinho. Aquilo o desconcertou. No dia seguinte, uma enfermeira entrou no quarto com um pequeno envelope nas mãos. Não disse muito. Apenas sorriu e colocou o objeto sobre a mesinha ao lado da cama. Um amigo pediu para entregar. Ele passou aqui cedo, mas o senhor estava dormindo. Faustão arqueou as sobrancelhas curioso. Dentro do envelope havia um bilhete manuscrito e um pequeno livreto com o título Esperança para Tempos Difíceis. O bilhete dizia: Fausto, oro por você desde o primeiro dia em que soube da sua internação. Sei que talvez nunca tenhamos nos falado antes, mas quero que saiba. Deus tem um plano, mesmo quando tudo parece sem sentido. Não desista, P. Aquela letra simples, sem assinatura completa, mexeu com ele. Pela primeira vez, alguém falava de fé sem soar forçado. Era um gesto silencioso, quase tímido, mas carregado de significado. Quem seria aquele P? Um enfermeiro? Um pastor? Um desconhecido? Não importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, Faustão sentiu vontade de saber mais. E então, durante aquela madrugada, sem sono, ele abriu o livreto. A leitura foi lenta. Algumas frases lhe pareceram estranhamente precisas, como se tivessem sido escritas para ele. Nos momentos mais escuros, é onde Deus sussurra mais alto. Essa frase ficou martelando em sua mente. Era isso o que ele sentia? Um sussurro no escuro? Ali, naquele quarto solitário, começou uma busca que ele não sabia que estava prestes a transformar tudo. Na manhã seguinte, a enfermeira voltou com o mesmo sorriso calmo de antes e, quase sem cerimônia, comentou: Aquele senhor voltou. O que deixou o livreto? Posso deixá-lo entrar? Faustão hesitou por um instante. Não costumava receber visitas fora da família e da equipe médica, mas algo o impulsionou a aceitar. Minutos depois, a porta se abriu com leveza e entrou um homem simples, de roupas discretas e expressão acolhedora. Seus olhos diziam mais do que qualquer sermão. Bom dia, Fausto. Meu nome é Paulo. Sou pastor adventista, mas, acima de tudo, sou alguém que acredita no poder da esperança. O apresentador, ainda deitado e com expressão cansada, apenas assentiu. Não houve papo forçado, nem tentativa de conversão. Paulo se sentou ao lado da cama.
E por alguns segundos, o silêncio entre os dois falou mais alto do que qualquer palavra. Eu não vim trazer respostas. Só escuta. Às vezes a dor não quer sermão. Ela só quer ser reconhecida, disse o pastor, com voz firme, porém gentil. Aquela frase desmontou algo dentro de Faustão. Ele estava acostumado a ser ouvido por milhões, mas ali, pela primeira vez em semanas, sentiu-se verdadeiramente escutado. Paulo não perguntava sobre carreira, não fazia elogios vazios. Estava ali, simplesmente presente, com o tipo de atenção que não se compra. Durante as visitas seguintes, sempre discretas e breves, Paulo começou a compartilhar histórias simples da vida, trechos bíblicos que falavam de consolo e esperança, e pensamentos que não vinham com peso religioso, mas com empatia sincera. Em um momento especialmente difícil, quando Faustão precisou passar por um novo procedimento cirúrgico, Paulo orou com ele. Não foi uma oração teatral nem formal. Foram palavras brandas, entrecortadas por pausas sinceras. Deus, nós não sabemos o amanhã, mas confiamos que Tu caminhas conosco, mesmo quando não entendemos o caminho. Aquelas palavras tocaram fundo. Faustão, acostumado com a superficialidade de elogios e contratos, começou a perceber que havia algo diferente naquele homem. Ele não queria nada, não vendia nada, só oferecia companhia. Numa dessas manhãs, Paulo trouxe outro presente. Um pequeno exemplar do livro O Grande Conflito. Disse apenas: não é leitura fácil, mas tem palavras que podem abrir horizontes. Leia se quiser. Se não quiser, tudo bem também. Essa liberdade foi o que mais surpreendeu. Ele não se sentia pressionado, nem julgado. E isso o aproximou ainda mais da mensagem. Pela primeira vez em muito tempo, Faustão teve vontade de entender melhor o que era essa fé que não gritava, mas sussurrava, que não exigia, mas acolhia. A equipe do hospital observava com curiosidade aquelas visitas silenciosas e constantes. Uma enfermeira comentou: ele vem, fala baixo, sorri e vai embora. Parece que deixa paz no quarto. E era exatamente isso. Quando Paulo saía, o ar parecia mais leve. Faustão passou a esperar aquelas visitas como quem espera um alívio da alma. Não falavam só de religião. Falavam de vida, perdas, recomeços e até de futebol. Naquele ambiente estéril, onde tudo era controlado, medido e monitorado, a presença daquele pastor representava o único espaço de espontaneidade e profundidade. Era como uma janela aberta para algo maior, algo invisível, mas palpável. Com o tempo, Faustão percebeu. Não era apenas a presença de Paulo que fazia diferença, mas aquilo que ele carregava. Uma fé viva, discreta e amorosa. Era algo que ele nunca tinha visto de perto. E foi ali, entre tubos, orações simples e silêncio respeitoso, que uma amizade improvável começou a se formar. E com ela, a semente de algo que ele jamais imaginou que floresceria. O livro ficou sobre a mesa por alguns dias. O título, O Grande Conflito, parecia denso demais para alguém que mal conseguia dormir sem ser interrompido por alarmes de máquinas ou exames invasivos. Mas havia algo naquela capa simples que chamava sua atenção. Curiosidade ou intuição? Ele não sabia dizer. Só sabia que, de algum modo, precisava abrir aquelas páginas. Na primeira leitura, nada de mágico aconteceu. As palavras pareciam distantes, quase acadêmicas. Mas então, em uma madrugada difícil, após sentir dores e enfrentar mais uma sequência de medicações, ele acordou sem sono e sem consolo. Pegou o livro, quase por impulso, e recomeçou do primeiro capítulo. Dessa vez, algo diferente aconteceu. Enquanto lia sobre a história da humanidade em meio a forças invisíveis, guerras de valores e o papel da fé em tempos de crise, sentiu um tipo de estranhamento familiar. Era como se o livro falasse de algo que ele já conhecia, mas que nunca tinha conseguido nomear. As batalhas descritas ali, entre o bem e o mal, entre o medo e a fé,
não estavam apenas no mundo lá fora, estavam dentro dele. Uma frase, em particular, o paralisou. Cada alma é chamada a tomar posição neste grande conflito. A neutralidade é impossível. Faustão fechou o livro por um momento. Aquilo era incômodo, mas verdadeiro. Ele sempre se considerou um bom observador da vida, alguém que analisava, comentava, mas raramente se envolvia em profundidade. Agora, percebia que essa distância também era uma forma de omissão. Ele estava sendo chamado a olhar para dentro, a escolher onde firmaria seus pés. Nos dias seguintes, foi lendo aos poucos. Às vezes, apenas uma página. Outras vezes, relia um trecho inteiro. O que mais o impressionava era o equilíbrio entre firmeza e compaixão no texto. Não era um livro que impunha medo, mas sim um chamado à consciência. Ele falava de liberdade, mas também de responsabilidade espiritual. Em uma das visitas, comentou com o pastor Paulo: "Sabe, eu comecei a ler aquele livro, e vou te falar, bloco seguinte, tem uns trechos ali que parecem que foram escritos para mim, tipo esse. Nos momentos mais sombrios, a luz divina brilha com mais intensidade para quem está disposto a vê-la. É como se eu tivesse passado a vida inteira debaixo de holofotes, mas agora estivesse descobrindo uma luz diferente." Paulo sorriu, sem pressa de responder. Depois disse apenas: "É que essa luz não vem de fora. Ela vem de dentro quando a gente deixa espaço para Deus acender." Essa conversa ficou na cabeça de Faustão por dias. Era verdade. Pela primeira vez, ele não estava buscando uma religião. Estava buscando sentido. O livro não o empurrava para um sistema, mas o convidava para um olhar mais profundo. A leitura se tornou um ritual silencioso, algo que não envolvia câmeras, audiência ou contratos. Era só ele e aquelas palavras, revelando camadas que ele nunca tinha acessado. E, aos poucos, o apresentador, conhecido pela fala rápida e pelo humor ágil, estava descobrindo o valor do silêncio, da escuta e da reflexão. O conflito de que o livro falava não era apenas teológico, era humano. E Faustão, sem saber, já estava no meio dele há muito tempo. Durante boa parte da vida, Faustão manteve uma relação distante com religiões organizadas. Para ele, elas carregavam histórias de divisões, hipocrisia e até manipulação. Por isso, sempre preferiu se identificar mais com uma espiritualidade pessoal e livre, sem amarras institucionais. A ideia de frequentar uma igreja ou aceitar doutrinas rígidas nunca o seduziu. Afinal, sua vida sempre foi regida pela liberdade e pelo trabalho duro. Mas aquele contato com o pastor Paulo e a leitura do O Grande Conflito começaram a mudar essa percepção de forma silenciosa, quase imperceptível. O que o surpreendeu foi a humildade do pastor. Alguém que não se impunha, não exigia nada, e estava ali apenas para oferecer apoio e palavras de esperança. Essa postura desarmava qualquer ceticismo. Faustão refletiu sobre quantas vezes ele próprio havia julgado instituições religiosas sem conhecer verdadeiramente suas pessoas e ações. O que viu no hospital e depois em visitas a comunidades não era uma religião distante, mas uma rede de pessoas dedicadas a cuidar do próximo com amor genuíno. Em uma conversa franca com Paulo, ele confidenciou: "Sempre tive um pé atrás com igrejas. Achei que fosse um lugar de julgamento, de regras demais. Mas aqui estou eu, aprendendo que pode ser diferente, que fé pode ser acolhimento e não cobrança." O pastor sorriu com simpatia e respondeu: "Fé verdadeira liberta, Fausto, não aprisiona. E a igreja que eu faço parte tenta viver isso no dia a dia." Essa revelação abriu uma nova porta para Faustão. Ele começou a ver que a igreja adventista, em particular, era mais do que dogmas e cultos. Era uma comunidade de pessoas que viviam seus valores de forma prática, com respeito ao tempo de cada um e sem imposições. Essa mudança interna não aconteceu da noite para o dia. Houve resistências, dúvidas e até momentos em que ele quase desistiu de se aproximar.
Afinal, mudar convicções enraizadas não é simples. Mas a certeza que ia crescendo era de que havia algo ali que poderia preencher um vazio que fama e sucesso jamais haviam conseguido tocar. Com o tempo, a desconfiança foi dando lugar à reverência. Não apenas pelo que a igreja pregava, mas pela maneira como aquelas pessoas praticavam sua fé. Era uma reverência silenciosa, respeitosa e profunda. Para Faustão, esse processo foi uma transformação íntima, quase invisível aos olhos do público, mas fundamental para que ele começasse a abrir seu coração para algo maior do que ele mesmo. Uma das descobertas que mais chamou a atenção de Faustão durante essa jornada espiritual foi o significado do sábado para os adventistas. Ele sempre ouviu falar que a igreja guardava esse dia como sagrado, mas nunca tinha parado para entender o porquê ou para experimentar o impacto disso em sua própria vida. O sábado, que começa na sexta-feira ao pôr do sol e vai até o pôr do sol de sábado, é mais do que uma regra ou ritual. É um convite ao descanso, à pausa e à reconexão consigo mesmo e com Deus. Para alguém como Faustão, cuja rotina sempre foi acelerada e cheia de compromissos, essa ideia era quase revolucionária. Após uma conversa com Paulo, ele decidiu tentar reservar esse período para si, desligando-se do mundo exterior, das obrigações e do barulho constante. No começo, foi um desafio. O hábito de estar sempre ativo, produtivo, era difícil de largar. Mas aos poucos ele percebeu que o sábado oferecia uma oportunidade única: desacelerar para ouvir a própria alma. Em seu apartamento, afastado da correria das gravações e das redes sociais, Faustão encontrou um silêncio que não sentia havia anos. Não era um silêncio vazio, mas cheio de presença. Ele passava o tempo lendo, meditando, refletindo sobre as palavras que Paulo e o livro O Grande Conflito haviam lhe mostrado. Esse momento semanal de pausa ganhou um significado maior. Era um tempo dedicado a se reconectar com o que realmente importava, a renovar as forças físicas e emocionais, e a se preparar para os desafios da semana. Ele percebeu que o sábado não era uma restrição, mas um presente. Um espaço sagrado para cultivar a paz interior, cultivar a fé e celebrar a vida de forma simples. Mesmo sem se considerar um membro oficial da igreja, Faustão reconheceu que essa prática já havia transformado sua relação com o tempo e consigo mesmo. O sábado se tornou um ritual pessoal, uma maneira de desacelerar e ouvir a voz silenciosa que tantas vezes fica abafada pelo ritmo frenético do dia a dia. Essa descoberta foi um passo importante na sua jornada, que o ajudou a construir uma nova forma de viver, onde o equilíbrio entre corpo, mente e espírito passou a ser valorizado. Entre os rostos que cruzaram o caminho de Faustão durante sua internação, havia um que se destacou de forma especial. Ana, uma enfermeira adventista que, com sua calma e atenção, trouxe um conforto que ia além dos cuidados médicos. Ana não era apenas uma profissional dedicada. Ela carregava consigo a fé que praticava de forma discreta, mas intensa, em cada gesto, ao ajustar um soro, ao oferecer um copo d'água ou simplesmente ao sorrir, havia um cuidado que parecia tocar não só o corpo debilitado do apresentador, mas também sua alma cansada. Foi ela quem entregou o pequeno envelope com o livreto e o bilhete que mudaram o rumo daquela experiência. Ana nunca explicou muito sobre suas crenças, preferindo deixar que suas ações falassem por si. E foi justamente esse jeito silencioso, sem palavras grandiosas ou julgamentos, que despertou a curiosidade de Faustão. Durante as longas noites de recuperação, Ana compartilhava histórias de sua família, que também era adventista, e dos valores que norteavam suas vidas: amor ao próximo, dedicação ao trabalho e a importância da oração. Em uma dessas conversas, Faustão ficou sabendo que Ana e sua família tinham um costume especial. Durante a semana, preparavam refeições leves e nutritivas, muitas vezes vegetarianas, respeitando o corpo como templo e valorizando uma vida saudável.
Para ele, acostumado a uma rotina corrida e cheia de excessos, aquilo parecia quase um milagre silencioso. Ana passou a trazer algumas dessas refeições para Faustão, sempre com um sorriso simples e um olhar cheio de esperança. Ele aceitou, e a mudança começou a fazer efeito não só no físico, mas na mente. Mais do que a alimentação, era a atitude de cuidado e entrega que tocava profundamente Faustão. Ele percebia que ali havia uma rede de apoio invisível, construída não por obrigação, mas por fé e amor genuínos. Em certo momento, Ana o apresentou à sua família em uma breve visita ao hospital. Ele conheceu os pais, irmãos e até os filhos, todos envolvidos em projetos sociais e atividades da igreja, sempre com a mesma serenidade e vontade de ajudar. A cada encontro, Faustão sentia-se mais acolhido, mais forte para enfrentar as dificuldades. A presença daquela família adventista o lembrava que a fé se manifesta de formas simples, mas poderosas. Um toque na mão, uma oração silenciosa, uma refeição preparada com carinho. E foi nesse ambiente de cuidado e respeito que ele começou a compreender o significado real da palavra comunidade. Não apenas um grupo com crenças comuns, mas um verdadeiro apoio para os momentos mais difíceis da vida. A história de Ana e sua família se tornou, para Faustão, um símbolo vivo daquilo que ele estava descobrindo na Igreja Adventista. Um amor prático, sem fanatismos, presente nas pequenas coisas. Com a recuperação em andamento, Faustão começou a refletir não apenas sobre o que sentia por dentro, mas também sobre o cuidado com o corpo que lhe sustentava. Bloco seguinte. As conversas com Ana, Paulo e a leitura do livro haviam aberto seus olhos para um conceito até então pouco explorado por ele. O corpo como templo, uma casa sagrada que merece respeito e atenção. Foi assim que, influenciado pelos princípios da Igreja Adventista, ele decidiu fazer mudanças práticas em seus hábitos. A alimentação, por exemplo, ganhou um novo olhar. Faustão passou a reduzir o consumo de carnes vermelhas, optar por refeições mais leves e naturais, muitas vezes com maior ênfase em vegetais e frutas. Não era uma dieta radical, mas um caminho gradual de valorização da saúde. Além disso, o álcool, antes presença frequente em encontros sociais, começou a ser evitado. O corpo precisava de descanso e cuidado, e ele estava determinado a respeitar isso. A ideia não era abrir mão da vida, mas sim encontrar equilíbrio entre prazer e bem-estar. A prática de exercícios, ainda que leve devido às limitações da recuperação, também entrou na rotina. Caminhadas curtas e alongamentos passaram a fazer parte dos dias, ajudando não apenas o físico, mas também a mente, que precisava ser revitalizada. Essas mudanças foram muito mais do que ajustes superficiais. Elas simbolizavam uma nova postura diante da vida, onde corpo e espírito caminhavam juntos. Para Faustão, isso representava uma revolução silenciosa, algo que não precisava ser anunciado em alto e bom som, mas que transformava sua rotina e seu olhar para si mesmo. Ele também percebeu que a mudança no estilo de vida impactava diretamente seu humor e disposição. Dias que antes pareciam cansativos e monótonos começaram a ganhar cor, energia e esperança. Não era apenas sobre o que comia ou bebia, mas sobre um compromisso consigo mesmo, com a vida que ainda queria viver e com as pessoas que o cercavam. Essa nova rotina, inspirada pelos valores adventistas, se tornou um alicerce para sua recuperação não só física, mas emocional e espiritual. Ele compreendeu que a fé precisava ser expressa também no cuidado diário, no respeito ao corpo que carrega a alma. Assim, passo a passo, Faustão construía um caminho diferente, mais saudável e consciente, rumo a uma vida plena e equilibrada. Após sair do hospital, Faustão sentiu o desejo de conhecer mais profundamente a prática da fé que havia começado a tocar sua vida. Não bastava apenas a leitura ou as conversas. Ele queria ver com os próprios olhos o que significava viver aquilo no dia a dia.
Foi então que passou a acompanhar alguns projetos sociais promovidos por membros da Igreja Adventista. Ele visitou clínicas onde médicos e voluntários ofereciam atendimento gratuito à comunidade. Viu a atenção dedicada a cada paciente, o sorriso sincero daqueles que davam seu tempo sem esperar retorno. Para alguém que sempre viveu na ribalta, foi revelador perceber que a fé se manifesta também na prática concreta, no serviço ao próximo. Faustão conheceu mutirões de saúde, eventos de prevenção e educação, realizados em bairros carentes. Ali, crianças, adultos e idosos recebiam cuidados básicos, informações sobre hábitos saudáveis e, principalmente, o carinho de pessoas que acreditavam no poder da transformação. Em outro momento, acompanhou grupos que distribuíam cestas básicas e kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade. A generosidade e o respeito presentes nessas ações emocionaram-no profundamente. Ele testemunhou a fé convertida em amor em movimento. Durante essas visitas, o apresentador refletiu sobre o que significa ser cristão no século XXI. Para ele, ficou claro que a essência da mensagem está longe de dogmas e formalidades, e muito perto da compaixão e do serviço. Ele compartilhou essa experiência em uma conversa com Paulo. Vi um lado da igreja que nunca imaginei. Pessoas que não só falam de Deus, mas que agem como ele agiria. Isso mexeu comigo. O pastor concordou. A fé que se vê é a que transforma vidas. E é essa a missão que tentamos viver todos os dias. Para Faustão, essa vivência ajudou a consolidar a nova perspectiva que vinha construindo. A fé que começava a nascer em seu coração já não era apenas uma questão interna, mas um convite para se engajar no mundo com mais amor e propósito. Era uma mudança que reverberava para além da UTI, dos livros e das orações solitárias. Agora, a fé tinha rosto, mãos e pés. Era ação, era presença. E embora ainda distante de uma conversão formal, ele reconhecia que aquela experiência havia sido um verdadeiro renascimento espiritual. Em meio a tantas descobertas, houve um momento que marcou Faustão de maneira especial. Um instante de emoção pura que parecia traduzir tudo aquilo que ele vinha sentindo, mas não conseguia expressar em palavras. Foi durante um encontro íntimo com um pequeno grupo de adventistas que o visitavam regularmente em sua casa. Entre conversas suaves e risadas contidas, alguém sugeriu cantar um hino tradicional da igreja, Mais Perto Quero Estar. Faustão ouviu os primeiros acordes, a melodia simples, quase tímida, e algo nele mudou. Não foi só a música, foi a sensação de entrega, de acolhimento, de paz que aquelas palavras carregavam. Aos poucos, ele se deixou envolver pelo clima silencioso, a voz dos cantores preenchendo o ambiente com uma energia que parecia tocar diretamente seu coração. Quando o refrão chegou, a emoção tomou conta. Ele sentiu o nó na garganta, a lágrima que insistia em descer e o peito que apertava. Era como se aquela canção quebrasse a armadura que ele vestia há anos, a armadura da fama, da luta constante, do homem que sempre precisava estar forte e inabalável. Faustão nunca foi de demonstrar facilmente suas emoções, mas naquela noite, diante daquela melodia, ele permitiu-se ser vulnerável. Era uma entrega silenciosa, íntima, um momento só seu com algo maior. Mais tarde, em uma conversa com Paulo, ele confessou: "Sabe, ouvi essa música e foi como se uma parte de mim que eu tinha deixado de lado acordasse. Foi difícil não chorar. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava." O pastor sorriu e respondeu: "A música tem esse poder. Ela toca o que a mente não alcança. Fala diretamente ao coração." Para Faustão, aquele hino tornou-se um símbolo da transformação silenciosa que vinha acontecendo. Ele não precisava de palavras longas para explicar o que sentia. Bastava aquela melodia simples, aquela oração cantada para traduzir a esperança e a renovação que brotavam dentro dele. Foi um momento que ficou gravado não apenas na memória, mas no espírito, uma lembrança que ele carregaria para sempre.
Ao encerrar essa jornada de descobertas, Faustão fez questão de esclarecer o que essa experiência significava para ele de forma pessoal e honesta. Apesar de todo o impacto das conversas, da leitura e do contato com a Igreja Adventista, ele não se define como membro ou convertido formalmente. Ele afirma com sinceridade que essa caminhada não foi uma transformação rápida nem um passo para filiações. Foi antes um processo profundo de reconhecimento, respeito e gratidão. Para Faustão, fé não é algo que se compra ou se impõe. É uma escolha íntima que cresce no silêncio e se manifesta em atitudes simples do dia a dia. Ele aprendeu que é possível amar sem rótulos, acolher sem condições e crer sem medo. Em suas próprias palavras, eu não me tornei adventista oficialmente, mas carrego comigo tudo aquilo que me fez bem: o respeito ao próximo, a esperança nos dias difíceis, o valor do silêncio e da oração e, principalmente, o amor que recebi dessas pessoas. Ele também ressalta que essa experiência mudou sua visão sobre espiritualidade, mostrando que a busca por Deus pode ter muitas formas e que o importante é encontrar um caminho que faça sentido para cada um. Faustão entende que sua história pode inspirar outras pessoas que, como ele, estavam distantes da fé ou carregavam preconceitos e dúvidas. Não importa onde você está. O que importa é estar aberto para o que pode transformar sua vida. Além disso, ele celebra o exemplo da Igreja Adventista, não como uma instituição perfeita, mas como uma comunidade que vive o Evangelho na prática, através do amor, da solidariedade e do cuidado. Ele encerra sua revelação com um convite: que cada um possa buscar sua própria luz, seu próprio conforto e sua própria paz, sem pressa, sem medo e com o coração aberto. Faustão se despede com a certeza de que aquela fase de sua vida foi mais do que uma luta pela saúde física, foi uma transformação interna que vai guiá-lo para sempre.